Há mais de 80 anos, cientistas da Universidade de Harvard vêm acompanhando voluntários, que de tempos em tempos passam por entrevistas e exames. O objetivo do estudo é simples, é responder a pergunta: o que faz uma pessoa ser saudável e feliz? E olha, a conclusão é muito interessante. O fator que mais influi no nível de saúde e felicidade das pessoas não é a grana, não é o dinheiro, nem a alimentação. Também não é a atividade física, apesar de ser a segunda coisa mais importante. Mas o que é fundamental mesmo são os relacionamentos. É incrível mesmo, mas as pessoas que têm relacionamentos mais calorosos, mais intensos, ficam fisicamente mais saudáveis à medida que vão envelhecendo. E não é difícil entender o porquê isso acontece. Imagina que você tem um problema e fica estressado. Seu corpo se prepara para resolver esse problema, seja lutando, seja fugindo. Quando o problema é solucionado ou você consegue dividir com alguém, essas reações vão embora. Mas o isolamento é uma situação estressante e quando a pessoa é solitária, ela vive constantemente esse sentimento de luta ou fuga. E aí o que acontece? O nível do cortisol, que é o hormônio do estresse, fica sempre alto. Por isso, dizemos e podemos dizer que os relacionamentos eles reduzem as chances de desenvolver alguns problemas de saúde. O ser humano precisa do sentimento de pertencimento. Não fomos feitos para viver sozinho, mas para viver em bando. Só que nem sempre é fácil se relacionar. Por isso, no Papo Saudável de hoje, o meu convidado é um craque nesse assunto. É o psicólogo de relacionamento, Thomas Schultz. Obrigado, cara. Prazer estar aqui. Cara, por que é tão difícil se relacionar? Olha, porque é difícil se relacionar com a gente, né? É difícil aguentar a gente, os nossos próprios pensamentos, a nossa própria autocrítica. Imagina aguentar uma outra pessoa. Pô, muito legal isso que você falou, Tomás. Esse é um relacionamento muito importante, né? Que a gente tem que ter com a gente. Sim. E como ir melhorando esse relacionamento? Ficando mais tempo sozinho. Sabendo que o mais importante, que é quando você tem muito medo de ficar sozinho ou sozinha, é você saber que é uma etapa da sua vida, é um estágio. Você não tem uma sentença que você vai ficar sozinho pro resto da vida. Não. Eu, por exemplo, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto da minha própria companhia. Mas por que eu gosto? Porque eu tenho a possibilidade de chegar no final de semana, eu ligar para minha namorada, eu ligar para os meus amigos e encontrar. Então eu consigo transitar para fora, né, dessa solidão que eu fico, que na verdade é solitude, né? Agora, como a gente reconhece um relacionamento abusivo? Um relacionamento abusivo é muito difícil de reconhecer, principalmente no início. Por quê? Porque a outra pessoa, ela cria ali uma persona e você acredita que ela é aquilo. Depois de um tempo, quando você vincula a sua autoestima com a pessoa, por quê? A outra pessoa, ela bota você pra cima, mas ela te coloca pra baixo. Então o seu cérebro faz uma associação de que a outra pessoa é detentora da sua autoestima. Se ele faz você se sentir bem e faz você se sentir mal, logo ele é o detentor. Uhum. Então, um relacionamento abusivo, ele necessariamente tem que ter uma pessoa que te coloca para baixo. Geralmente é uma pessoa que precisa te colocar para baixo para ele ou ela se sentir superior. Hoje, o que a gente percebe é que a recompensa a gente quer ela um pouco mais imediata. Você percebe isso ou não? Eu percebo que o limiar de frustração está muito mais baixo. Então, por exemplo, se um amigo, uma amiga diz uma coisa que você não gosta, você se afasta daquela pessoa. A relação é esforço contínuo. A gente tem que saber que a gente pode discordar da outra pessoa, mas a gente não precisa romper uma relação, né? A gente tem esse exemplo dentro de casa, quando a gente briga muito com o pai ou quando tem um viés político diferente, né? A gente tem que entender que a pessoa é muito mais do que aquilo dali. Eu acho que as pessoas estão menos tolerantes nas relações. E eu acho, inclusive, que é por causa disso que as pessoas estão com mais dificuldade de ter relacionamentos amorosos. Uhum. Eu, por exemplo, não sei porque que a minha namorada está comigo, porque eu sou difícil. Bom, reconhecer isso. Eu reconheço, exatamente. E eu falo com ela, olha, eu sou assim, eu funciono dessa forma. Hoje também as pessoas, acho que, me corrija se estiver errado, elas, quando entram por relacionamento, acho que eu devo estar errado, elas tendem a já falar, eu sou assim, e buscar esses ajustes mais rapidamente, ou não? Eu adoraria que isso acontecesse mais, sabia? Mas não tende a acontecer. Não. As pessoas
elas confiam muito no que é óbvio, né? Mas é óbvio que eu sou assim, é óbvio que ele deve estar entendendo como eu funciono, mas nada é óbvio. Em relações, a gente tem que explicar o óbvio. Eu sempre brinco com as minhas pacientes, né? Porque eu atendo 90% mulheres, que você tem que dar instrução. Você tem que dar instrução. Ah, mas é chato, eu sei, mas você tem que dar instrução. Você tem que dar o caminho, você tem que facilitar, porque relação já é difícil por si só. Tem que ter muita comunicação na relação. Você acredita que muitas pessoas, quando vão se relacionar e começam ali, claro, você tem aquele momento inicial da empolgação e tal, elas tendem a mostrar a melhor versão, né? E muitas vezes percebem ali coisas que não encaixam, mas elas não falam esperando que com o tempo isso se resolva e a outra pessoa não vai mudar? Tem muita gente que vai, por exemplo, vamos falar de primeiro encontro, quando você vai num primeiro encontro com uma pessoa, né? Seja amigo que você conheceu do trabalho, qualquer coisa assim, ou então com uma pessoa romanticamente. Você tenta mostrar o seu melhor lado para aquela pessoa. Isso não é ser falso, né? É você enaltecer uma persona sua. A gente tem diversas personas. No trabalho a gente tem a persona mais formal, dentro de casa com os amigos a gente fala mais bobagem, e com uma pessoa que a gente quer conquistar, a gente mostra o nosso melhor lado. Mas eu acho que depois de um tempo a gente vai mostrando as outras facetas e a gente vai mostrando para aquela pessoa que a gente tem vários pontos a serem trabalhados. E o que eu tenho notado muito, até nas minhas relações, é que são pontos a serem trabalhados em equipe. Eu sempre falo, relacionamento é trabalho em equipe. Tá. Agora, falando de equilíbrio na relação, né? O fator financeiro, alguém depender do outro, isso pode causar um desequilíbrio grande na relação? A sua palavra é perfeita, desequilíbrio. Por que isso? Porque quando uma pessoa é a provedora, unicamente a provedora da relação, tem várias nuances por trás. Por exemplo, a gente tem crença de que quem paga manda. Então, ou seja, eu pago, você obedece, então você tem que se submeter a certos tratamentos, porque sou eu que trago o dinheiro para casa. É uma crença super antiga, mas que muitas pessoas carregam. Eu acho que a pior coisa que uma pessoa pode fazer na vida é abrir mão da sua independência financeira pela outra pessoa. É claro que muitas vezes as mulheres fazem isso quando têm filhos. Isso que eu ia te perguntar, para a mulher é um pouco mais difícil, porque é um pouco mais difícil. Ela tem que interromper a carreira ou fazer uma pausa. Sim. Que ela vai dar à luz. Sim, exatamente. Mas se você não tem filhos, nunca abra mão do seu profissional. Porque eu vejo muitas relações onde o cara diz para a mulher, não precisa trabalhar, eu vou cuidar de você. E aí já sinaliza para mim uma luzinha vermelha que fala assim, esse cara provavelmente ele está tentando te controlar. Porque a partir do momento que você abre mão do seu profissional, você vai ficar à mercê dele. Você vai ter que pedir tudo para ele. E como que é essa questão de você perceber um controle do outro na relação? Quais umas dicas? É muito difícil, mas olha só. Existe uma diferença básica entre controle e cuidado. Uhum. Cuidado se incomoda de mandar uma mensagem quando você chegar em casa, né? Tá pegando um Uber 2 horas da manhã. Claro. Controle é monitoramento. Eu vou colocar um GPS porque a cidade está muito perigosa. Isso não é verdade. A cidade está perigosa, mas o seu GPS ele não vai mudar absolutamente nada no perigo da cidade. Você quer monitorar ela o tempo inteiro, né? Ou o oposto também acontece. Uhum. Então você tem que ficar muito atento com a diferença entre controle e cuidado, monitoramento e cuidado. Tá. Agora, quando a gente fala de um relacionamento, eu vou pegar um casal e aquele é o relacionamento principal, tá? Só que junto desse relacionamento principal, cara... Desculpa, mas eu sou muito louco com esse assunto, então eu vou criando minhas teorias, qualquer coisa, você fala, para, Tala. Então, você tem esse relacionamento principal. Mas, esse casal, ele acaba desenvolvendo vários outros relacionamentos paralelos. Uhum. Filho, amigo, enfim, uma série de relações paralelas. É comum uma pessoa manter uma relação que não é boa, por conta dos relacionamentos paralelos, e em que medida esses relacionamentos paralelos são importantes para manter a relação principal? Isso me faz lembrar casais que só viajam em grupo, sabia?
Porque eles não se dão bem sozinhos. E eles sempre precisam das outras pessoas. E aí as outras pessoas se tornam fundamentais para a convivência daquele casal. É muito doido isso, né? Já vi. Então, uma medida é... Vocês conseguem viajar sozinhos, só vocês dois? Vocês têm assuntos? Porque a riqueza das relações traz assunto, traz novos estímulos para dentro de casa, para dentro da relação. Então, acho fundamental. Um outro risco também, que eu vejo muito, é quando você se torna muito amigo dos amigos da sua namorada, da sua mulher. Né? Obviamente, isso acaba acontecendo, né? As relações, elas se fundem. Sim. Só que a gente tem que levar em consideração que relacionamentos também terminam. E o que acontece quando terminam? Uma cisão desse grupo, né? Existe um rompimento. E os amigos da outra parte ficam com a outra parte. E se você depender só desses amigos e não construir os seus próprios amigos, você vai se separar e você vai ficar sem ninguém. É normal a pessoa manter uma relação por medo de perder esses relacionamentos acessórios? É normal. É normal. Não só é normal, como as pessoas ficam com muita raiva. Porque esses amigos são colocados assim na linha de tiro, onde eles têm que escolher um lado. E geralmente eles escolhem aquele lado ali que é o lado que veio com eles, né? Que é da outra parte. Então, assim, tem muita gente que tem medo de ficar sozinho. 3 conselhos para as pessoas se relacionarem melhor, os casais, enfim. Olha, 3 conselhos, deixa eu ver. O primeiro de todos é comunicação. Tá. A gente se conecta na comunicação. Tem uma paciente minha que ela me disse há um mês atrás, ela falou assim, eu tive o melhor sexo da minha vida. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu falei o que você me disse. A gente teve uma conversa super profunda, ele se abriu completamente para mim, a gente se conectou. Eu tive, assim, o melhor sexo da minha vida com ele. Então, comunicação é essencial. Confiança é essencial. Você tem que estar com uma pessoa que te passa confiança de que você pode relaxar, de que você não precisa ficar monitorando, de que você não precisa ter ciúme o tempo inteiro dele ou dela. Confiança é primordial. Eu acho que aceitação também. Você aceitar outra pessoa por quem ela é. Isso não significa que ele ou ela não possa melhorar, mas não mudar. Muito bom. Cara, pena que esse papo tem que ser tão curto, que aqui daria várias sessões de terapia. Nossa, cara. Prazerzão. Obrigadão, viu? Obrigado, você. Esse foi o nosso Papo Saudável de hoje. Tenho certeza que você curtiu.